O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos, por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Iniciemos a laudes da segunda semana da Páscoa, nesta quarta-feira. Abre, Senhor, os meus lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Salmo invitatório, Salmo 94. Antífona. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor e aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme, suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. Nosso hino no tempo pascal. Ó fiel Jerusalém, canta um hino triunfal
celebrando jubilosa Jesus Cristo, a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Salmodia das Laudes desta quarta-feira. Salmo 76. Lembrando as maravilhas do Senhor. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Antífona. As águas, ó Senhor, vos avistaram, conduzistes vosso povo pelo mar. Aleluia. Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz. Em alta voz eu clamo a Deus, que Ele me ouça. No meu dia de aflição busco o Senhor. Sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, e ao recordá-lo minha alma desfalece. Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora, e dos anos que passaram me recordo. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar, eu me pergunto: será que Deus vai rejeitar-nos para sempre e nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso o seu amor foi esgotado? Sua promessa afinal terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que esta é a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Sois o Deus que operastes maravilhas, vosso poder manifestastes entre os povos. Com vosso braço redimistes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram, e os abismos se agitaram, e as nuvens derramaram suas águas. A tempestade fez ouvir a sua voz. Por todo lado se espalharam vossas flechas. Rimbombou a vossa voz entre trovões.
Vossos raios toda a terra iluminaram. A terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas. Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como um rebanho, conduzistes vosso povo, e o guiastes por Moisés e Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As águas, ó Senhor, vos avistaram. Conduzistes vosso povo pelo mar. Aleluia. Cântico. Os humildes se alegram em Deus. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos. Antífona. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Aleluia. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Não há santo como é santo o nosso Deus. Ninguém é forte à semelhança do Senhor. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogância vossos lábios. Pois o Senhor é o nosso Deus que tudo sabe. Ele conhece os pensamentos mais ocultos. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. As colunas desta terra lhe pertencem, e sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos de seus santos, mas os ímpios se extraviam pelas trevas. Ninguém triunfa se apoiando em suas forças. Os inimigos do Senhor serão vencidos. Sobre eles faz troar o seu trovão. O Senhor julga os confins de toda a terra. O Senhor dará a seu rei a realeza e exultará o seu ungido com poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Aleluia. Salmo 96. A glória do Senhor como juiz. Este salmo expressa a salvação do mundo e a fé dos povos todos em Deus. Antífona. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Aleluia. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem.
Trevas e nuvens o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas sem vergonha, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Sião, escuta transbordante de alegria, e exultam as cidades de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos, porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade, ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma luz já se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Aleluia. Nossa leitura breve é tirada do capítulo 6 de Romanos, versículo de 8 a 11. Romanos 6, versículo de 8 a 11. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Responsório breve. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Antífona do canto evangélico. Lembrando o nosso cântico evangélico da manhã, sempre é o Benedictus, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 68 a 79. Todos os dias após a salmodia, após a leitura breve, faremos a leitura ou o cântico do Benedictus, dependendo do dia que celebramos. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá vida eterna. Aleluia. Traçando sobre nós o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona do canto evangélico. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a vida eterna. Aleluia. Nos unindo agora com toda a Igreja, com os padres, com os leigos que rezam também o Santo Ofício, os cardeais nesse momento, em oração também. Vamos elevar a Deus as nossas preces, que quis revelar aos apóstolos a glória do ressuscitado, pedindo pelas necessidades, pelas nossas necessidades pessoais, pelas necessidades da Santa Igreja, pelo próximo Papa, pelo nosso bispo diocesano, pelo nosso pároco, pelas necessidades de nossas comunidades paroquiais. Nossa resposta será: iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo. Nós vos louvamos, Senhor, fonte de luz e de glória, que nos chamastes à vossa luz admirável para alcançarmos a salvação. Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo. Purificai e fortalecei com o poder do Espírito Santo a atividade da Igreja em toda a terra, e para que melhorem as relações humanas entre todos os cidadãos do mundo, iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo. Fazei que nos dediquemos de tal modo ao serviço do próximo, que possamos transformar a comunidade humana numa oferenda agradável aos vossos olhos. Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo. Desde o amanhecer, cumulai-nos com os dons da vossa bondade, para vivermos na alegria do vosso louvor durante todo este dia. Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo. Nessas preces espontâneas, nessas intenções livres, tenha certeza de que Deus te ouve. Deus te escuta. Eu ouvi a aflição do meu povo e desci. É um Deus que nos ouve, é um Deus que nos atende, é um Deus que nos ama, é um Deus que entrega o seu Filho para nos salvar. Então creia
que o Deus do impossível, nesse momento, te escuta e atende o seu pedido, conforme a sua vontade, a vontade de Deus. Creia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal, que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuando o nosso momento de oração, fazendo a leitura da liturgia diária, com a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus. Cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se: o que poderia ter acontecido? Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta do Salmo: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus, exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia.
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Evangelho é tirado da carta de João, capítulo 3, do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da nossa leitura do livro Intimidade Divina, ouvir a Deus. Nosso primeiro encontro falávamos da oração, dessa oração que nos coloca em intimidade com o próprio Pai, com o próprio Deus, dentro desse colóquio entre o Filho e o Pai. Depois, nosso segundo encontro, falávamos de como a oração de Jesus nos faz adentrar nesse mistério da paternidade divina. Deus é Pai. É a partir de Jesus que nós podemos chamar Deus de Pai. E agora, falai, Senhor, vosso servo escuta. Ouvir a Deus. É a sagrada liturgia o cume do culto divino e a fonte de santificação dos homens. Entretanto, a vida espiritual não consiste só na participação da sagrada liturgia. Embora chamado à oração em comum, deve também um cristão entrar no seu quarto para rezar ao Pai em segredo. Os tesouros de doutrina contidos na Sagrada Liturgia e os próprios mistérios divinos que a ação litúrgica celebra e oferece aos cristãos necessitam ser assimilados no silêncio e na reflexão, naquela intimidade com Deus, que é a oração mental, chamada comumente meditação. Desde o Antigo Testamento, declarou a Sagrada Escritura: bem-aventurado o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Ou seja, sua palavra, seus ensinamentos, seu mistério, para aprofundar-lhes o significado e traduzi-los na vida prática. No Evangelho,
Temos, a propósito, o exemplo de Nossa Senhora, de quem, por 2 vezes, diz São Lucas, conservava no coração todas as coisas, que via e ouvia acerca de seu Filho divino, meditando-as no coração. Sem este aprofundamento interior, a palavra de Deus não penetra no espírito, permanece na superfície e não pode traduzir-se na vida. Acontece então o que dizia Jesus, dos que, quando ouvem a palavra de Deus, recebem-na com alegria, mas não têm raiz. E na hora da tentação se afastam, enquanto que produzem frutos com perseverança os que ouvem com o coração bom e perfeito. Não basta ouvir com o ouvido exterior. Isto é só o primeiro passo. Há de seguir-se depois a meditação interior do coração, que, deixando-se penetrar pela palavra divina, adquire aquelas convicções profundas que depois se transformam em vida. Jesus não só inculcou a necessidade dessa atenção vital à palavra, mas proclamou sua bem-aventurança. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Falando da importância da palavra de Deus como alimento da vida espiritual, diz o Concílio Vaticano II: deve a leitura da Sagrada Escritura ser acompanhada da oração, a fim de que possa desenvolver-se em colóquio entre Deus e o homem, pois que, quando rezamos, falamos com Deus, escutamo-lo quando lemos os oráculos divinos. Serve a leitura de iniciação, ponto de partida para o colóquio interior. A palavra escrita torna-se então palavra viva, que Deus mesmo ilumina no fundo do espírito recolhido, dando-lhe a compreender o sentido e as aplicações práticas na vida cotidiana. Assim, da leitura passa o orante à atitude de Maria de Betânia, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Trata-se de atenção amorosa que Jesus definiu a única coisa necessária e a melhor parte, entendendo dizer que vale mais 1 hora a ouvir a palavra da vida eterna que 1000 ocupações materiais. Espontaneamente, depois de ouvir, entra o fiel em oração, que é sua resposta à palavra e à luz do Senhor. É a adesão, aceitação, abandono, ímpeto de amor para com Deus, renovado fervor no seu serviço. Bons propósitos, ação de graças. A Sagrada Escritura, e particularmente o Evangelho, os textos do Missal e do Breviário, oferece os mais belos e eficazes temas de meditação, justamente por serem palavra de Deus e palavra da Igreja. Referindo-se o concílio aos religiosos, diz: tenham diariamente em mãos a Sagrada Escritura, a fim de que da leitura e da meditação dos livros sacros aprendam a supereminente ciência de Jesus Cristo. Aos clérigos recomenda: penetrem sempre melhor a palavra de Deus revelada, torná-la própria com a meditação. E não de outro modo fala aos leigos ao afirmar que só na meditação da palavra de Deus aprenderão a buscar, a reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias da vida. A finalidade da meditação é conhecer melhor a Deus, para amá-lo. Mas, ou como diz São João da Cruz, aurir um pouco de conhecimento e amor de Deus. Senhor meu Deus, prestai ouvidos à minha oração. Sejam vossas Escrituras minha
casta delícia. Não me engane eu sobre elas, Deus meu, virtude dos fracos, luz dos cegos e dos videntes. Voltai a atenção para minha alma e ouvi quem clama do abismo. Não por acaso inspirastes tantas páginas de denso mistério. Ó Senhor, cumpri vossa obra em mim, revelando-me o seu sentido. Eis que minha voz é minha alegria, eis que vossa voz é minha alegria. Vossa voz supera para mim qualquer outro gozo. Saciai meu amor, pois que eu amo e este amor me destes. Não abandoneis vossos dons, não desprezeis esta vossa plantinha ressequida. Exalte-vos eu por todas as verdades que descobrir em vossos livros. Ouça a voz de vosso louvor, de vós me beba e considere as maravilhas de vossa lei. Desde o princípio em que criastes o céu e a terra, até o momento em que reinaremos convosco eternamente em vossa santa cidade. Ó Senhor, em vos ouvir está minha grandeza total. Ouvir-vos na palavra exterior de vossa lei, ouvir-vos na interior inspiração do vosso Espírito, nos multiformes caminhos através dos quais fala a vossa providência, ouvir-vos na quietação profunda do Espírito, no inflamado mas sereno desejo da vontade, na fidelidade devota e humilde da atividade cotidiana, na retidão profunda e sincera da vida. É mais precioso e vale mais ouvir uma só de vossas palavras, estabelecer convosco corrente de atenção interior, que tudo o que quiser o meu amor oferecer-vos. Eis o grande mérito de Maria. Eis a ótima parte que recebeu e não lhe será tirada. Também vos ouça, eu também vos saiba ouvir, ó Mestre. E nesse momento, de pedido à meditação, iniciemos este nosso dia, já iniciamos esse dia com esse momento de oração, mas com esse pedido, esse chamado do Senhor a meditar, a refletir, a fazer a nossa oração mental. Durante o dia, busque sempre elevar o seu pensamento a Deus, a buscar a luz, essa luz que veio ao mundo, como vai dizer o Evangelho de hoje. Nós somos os homens que preferimos a luz porque as nossas ações são boas. Busquemos a luz, busquemos a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um ótimo dia. Deus nos abençoe hoje e sempre.